profeta Elias. Elias, ele é o tipo do cara que tem Deus no coração, mas quando você lê a história dele, você fica meio com medo dele, assim, porque ele, juntamente com Moisés, apesar de fazer parte do Velho Testamento, eles são tão importantes que no momento da transfiguração de Jesus, quem que você encontra lá? Moisés e Elias. Até o apóstolo Pedro fica tão surpreso, assustado com aquela situação, que ele chega para Jesus: já sei, Jesus, que tal se a gente fizer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, fazer uma tenda para Moisés? Porque realmente eles eram pessoas muito importantes no Velho Testamento. O profeta, por si só, ele era uma pessoa muito importante. O profeta, ele tinha a função de ser o porta-voz de Deus. E depois que se inicia a monarquia na nação de Israel, e depois de uma sucessão de más administrações, o profeta surgia como uma espécie de... ele servia como uma espécie de freios para os reis, né? Os reis da nação de Israel. De forma que, quando você observava as nações vizinhas que também eram governadas por reis, não existia ninguém, absolutamente ninguém em toda a nação que estava acima da autoridade do rei. E quando você olha a história de Israel, você via que mesmo o rei estava debaixo da autoridade concedida por Deus aos profetas. O rei servia como uma espécie de freio para exortar o próprio rei. O profeta servia como uma espécie de freio para exortar o próprio rei. E você vê que quando Elias surge, ele surge num contexto de extrema crise religiosa na nação de Israel. O então rei, chamado Acabe, ele faz um vacilo total. Ele decide se casar com Jezabel, que ela era filha de um rei pagão. E por ser filha de um rei pagão, por consequência, Acabe acaba por acabar prestando adoração ao deus Baal. E não apenas contente em prestar adoração para Baal, Acabe decide por construir um templo em Samaria para Baal. E não apenas contente em construir um templo em Samaria para Baal, ele constrói um poste sagrado para Baal. Eu não sei qual seria ao certo a finalidade de um poste sagrado, mas a Bíblia de vocês contém coisas bem interessantes, por sinal. De vez em quando, se vocês decidirem abrir ela, né, tirar o pozinho dela e tentar ler, vocês vão ver que existem coisas bem interessantes na Bíblia de vocês. E quando vocês começarem a ler, vocês vão ver que existe algo que realmente deixa Deus muito ofendido, algo que para ele é muito pessoal, que é a adoração a outros deuses. E quando Elias surge, ele precisa repreender Acabe por aquela adoração. Ele simplesmente fala para Acabe o seguinte: olha, agora não vai chover mais na terra até que eu dê a ordem. E não choveu realmente por 3 anos e 6 meses, não choveu. Elias era um cara extraordinário, simplesmente extraordinário. Ele fez a chuva parar de cair, ele era alimentado por corvos, mandado pela parte do próprio Deus para trazer pão e carne para ele de manhã e de tarde. Ele fez cair fogo do céu e incendiar um altar completamente encharcado por água. Matou 450 profetas, correu velozmente na frente de uma carruagem, foi tomado pelo Espírito de Deus e correu velozmente. Ele simplesmente pega a sua capa e abre o Rio Jordão. E não sendo suficiente, no final da sua vida a Bíblia registra que ele não sofreu a morte, ele foi levado ao céu. Mas ele não foi simplesmente levado ao céu. A Bíblia conta que veio uma carruagem de fogo e puxada por cavalos de fogo, mas é só para enganar, porque ele não vai na carruagem de fogo, nem na carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Ele sobe aos céus através de um redemoinho. E essa é a história, mais ou menos, né? A história de todos os feitos do profeta Elias. Vamos falar a verdade, é muito mais legal, muito melhor do que Capitão América, Guerra Civil, é muito mais interessante do que Batman vs Superman. Realmente são coisas e são reais, né? E estão na Bíblia de vocês. E eu gostaria de iniciar a nossa terceira e última mensagem da série Discípulos Ser para Fazer, trazendo uma pessoa que ficou conhecida na Bíblia por abençoar a vida do profeta Elias. Quando ele deu essa ordem de que não chovesse mais durante 3 anos, ele foi se esconder num lugar e Deus mandava corvos para alimentar ele, e ele tomava água de um riacho. Com o tempo esse riacho acabou secando e Deus manda ele ir para um lugar chamado Serepta. Nesse lugar, que era longe das mediações de Israel, era fora dos limites da nação de Israel, era uma outra cidade governada por reis pagãos também. Quando ele chega na cidade, ele se depara com uma viúva, uma mulher muito pobre. Por causa da seca, a pobreza acabou se alastrando muito naquela região. Ele se encontra com aquela mulher e pede um pouco de água. E não apenas um pouco de água, ele pede também comida. Mas o problema é que aquela mulher, ela tinha apenas um pouquinho de farinha no jarro e um pouquinho só de azeite na botija. E ela fala: meu senhor, se eu der para você esse pouquinho de azeite,
esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite que eu tenho aqui, preparar uma refeição para você, eu vou ficar absolutamente sem nada, porque eu estou reservando esses últimos ingredientes para preparar a última refeição para mim e para o meu filho, no momento de extrema necessidade, para a gente comer e simplesmente esperar a morte. Eram os únicos ingredientes dela para que ela pudesse sobreviver, os únicos. Mas ela decide confiar na palavra do profeta Elias. E sabe o que aconteceu? Olha o que a Bíblia fala que aconteceu. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija, pode passar, manda a botija, não se secará até um dia e o que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus abençoou aquela mulher. Deus abençoou profundamente aquela mulher. Aliás, quando você começa a observar a Bíblia, você vê que as pessoas que têm um coração abençoador, as pessoas que dão algo para Deus ou para algumas pessoas, essas pessoas acabam ganhando destaque na Bíblia. Desde a primeira família, dos primeiros filhos, Caim e Abel, Abel ficou marcado porque deu algo de valor para Deus. Aí de repente você vai passando na história, Noé, ele realmente entregou anos de sua vida em prol de um objetivo divino. Moisés, que simplesmente decidiu abrir mão de várias coisas para libertar o povo de Israel. E a própria viúva pobre, lá lembrada por Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, que enquanto muitas pessoas ofertavam migalhas, ela simplesmente deu tudo aquilo que ela tinha. Porque existe um princípio que, se observado talvez de uma perspectiva carnal, passageira, humana, ele não faz muito sentido. Mas quando a gente observa esse princípio através de uma perspectiva espiritual, ele realmente faz completo sentido, que é isso aqui. Somos abençoados quando damos algo a alguém ou a Deus. Nós somos abençoados quando nós damos algo a alguém ou a Deus. Agora, primeira coisa, hoje não vai ser um culto de oferta financeira. E segunda coisa, que essa realidade de que nós somos abençoados não pode servir como uma moeda de troca com Deus, onde nós entendemos que nós somos abençoados, então nós somos abençoados à medida que nós abençoamos as pessoas, até porque essa lógica meritocrática ela acaba anulando a graça de Deus na nossa vida. Mas nós somos abençoados porque isso mostra o quanto parecido com Deus nós somos, o quanto parecido com Jesus Cristo nós somos, e por isso nós somos abençoados. A gente começou na primeira etapa falando de uma pessoa que, por ter desenvolvido vínculos profundos de relacionamento com Jesus, ela teve níveis de transformação profunda, que foi o apóstolo João. Todo mundo conhece, que escreveu o Evangelho de João, o apóstolo do amor, o discípulo a quem Jesus amava. E ele escreve um versículo que ele resume basicamente toda a ação de Jesus para com a humanidade. Esse versículo, desde os teólogos mais renomados até a pessoa que iniciou numa classe bíblica, né, que iniciou ontem numa escola bíblica, todas as pessoas vão apreciar esse versículo. Provavelmente você já conhece esse versículo, mas eu queria apresentar de novo esse versículo para vocês. Olha, esse versículo é João 3,16. Quem conhece esse versículo? Todo mundo conhece esse versículo. Esse versículo é famosíssimo. Se a gente começa a fazer a escola bíblica hoje, a gente aprende esse versículo. É incrível. A gente está sempre reiterando desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa, Edson. Vamos repetir então? Obrigado, Edson, pela ideia que você me deu. Vamos repetir que esse versículo ele é tremendo? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Edson, pela ideia. Hoje em dia a gente fala eu te amo para as pessoas com uma certa facilidade, muita facilidade. Mas dizer eu te amo não se compara em nada com a ação promovida pelo amor. Deus amou o mundo, amou de tal maneira que fez algo pela humanidade. Deus deu algo pela humanidade. Deus fez algo pela salvação dos perdidos. A boa notícia do Evangelho, as boas novas do Evangelho é que existe uma esperança. O amor de Deus não ficou apenas limitado ao discurso. É um amor que faz, um amor que toca, um amor que transforma. Agora é interessante como a gente se contenta em ficar vivendo o amor que deve ser confirmado a partir das palavras. Interessante como a gente gosta de viver um amor que seja confirmado através daquilo que a gente fala. É muito interessante. Se você começa um namoro e você não aprende a falar eu te amo na primeira semana, cara, você vai ter problemas sérios no seu relacionamento, porque você tem que aprender a dizer aquelas palavras eu te amo logo no início. Isso é uma realidade. E como nós somos seres muito fáceis de ser enganados, porque nós somos seres emocionais, seres sensíveis,
facilmente a gente cai, né, nessa tensão de que a gente é enganado porque alguém disse algo. E sinceramente, falar algo não significa nada. Não significa absolutamente nada. Porque quando a gente observa a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, você não vê que Deus disse muito eu te amo para as pessoas. E você vê que o próprio Jesus Cristo também não disse diretamente muito eu te amo para as pessoas. Muito não, Jesus Cristo não disse eu te amo para as pessoas. E mesmo assim, o mundo jamais conheceu amor como o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que disse 444.742 vezes eu te amo. Não. Deus amou o mundo de tal maneira porque fez algo por toda a humanidade. Deus deu o seu Filho. Em outras palavras, amor que transforma sai do discurso e vira ação. Olha que legal, um amém. É gostoso quando a gente ouve um amém. Amor que transforma sai do discurso e vira ação. Sabe o que é interessante? Talvez você não aprecie muito isso, mas a gente falou do apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, e ele também escreveu 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. E quando a gente começa a estudar um pouco a Bíblia, a gente aprende que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e o grego ele é escrito de trás para frente. E o grego não possui pontuação nenhuma. Ou seja, essa forma como a gente conhece a Bíblia hoje, divididas em capítulos e versículos, originalmente a Bíblia não foi escrita assim. Mas existe uma coincidência, cara, e ela é muito fantástica, ela é fabulosa. Existe uma coincidência de algo que o próprio apóstolo João escreveu em uma das suas epístolas. Talvez você não aprecie muito esse tipo de coincidência, mas para nós pregadores isso é muito legal. E eu queria compartilhar com vocês uma coincidência. Olha que legal. 1 João 3,16, escrita também pelo apóstolo João. A gente falou de João 3,16, agora a gente legal, né? Fala sério, é muito legal esse tipo de coincidência, né? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Legal, João 3,16 fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Legal, é verdade, tem até uma coisa muito, né, similar com aquilo que está no Evangelho de João. Mas, no entanto, tem algo muito mais forte que traz implicações para mim e para você. E devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Se Jesus Cristo deu a sua vida por nós, se Jesus Cristo fez algo por nós, significa que nós devemos fazer algo pelas pessoas. Eu acho que agora seria um bom momento para a gente recapitular um pouco daquilo que a gente aprendeu na série. Na primeira etapa, a gente aprendeu que se a gente é discípulo de Jesus, a gente deve estar disposto a participar, a estar envolvido em vínculos profundos de relacionamentos que viabilizam a transformação e um discipulado relacional que nos transforma à imagem de Jesus Cristo. De modo que a gente entende que nós não somos um bom discípulo pelo tanto que nós sabemos de Jesus Cristo, mas sim pelo tanto que nós parecemos com Ele. Oh, legal, a gente aprendeu isso na primeira etapa. E na segunda etapa? Na segunda etapa, então, a gente aprendeu que, quando a gente olha lá o versículo que está escrito em Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma atitude que Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se importou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. Então esvaziou de si mesmo, humilhou-se a si mesmo. E a gente aprendeu que se nós somos discípulos de Jesus Cristo, e se Deus sendo Deus, ele se humilhou a si mesmo, então nós como seus discípulos também devemos aprender essa dinâmica de nos auto-humilhar. E hoje nós chegamos na nossa terceira e última etapa com essa realidade de que se Deus deu a vida por nós, se Deus fez algo por nós, nós então devemos fazer algo pelas pessoas. Outra coisa que a gente trabalhou muito na série, isso acho que na primeira etapa, da diferença que tem o discípulo para o crente que era da multidão, para o crente que era da religião e tal. A gente trabalhou muito essa diferença. E o mais legal é que Jesus Cristo, ele tem um versículo na Bíblia que ele fala, onde as pessoas irão identificar se nós somos ou não um discípulo através de uma característica muito importante. Ele fala, olha, as pessoas vão olhar para vocês e vão logo de cara determinar se vocês são ou não meus discípulos. Se vocês são multidão, se vocês são da religião, se vocês são o que for, mas as pessoas vão conseguir identificar através de uma característica. E olha que engraçado, Jesus fala, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso que eu vou falar agora, que eu vou revelar, todas as pessoas vão olhar para vocês e vão conseguir identificar que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Com isso, todas as pessoas vão conseguir identificar que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não é pela quantidade de vezes que você vai na célula, ou pela quantidade de vezes que você vem no GG, ou pela quantidade de cargos que você está envolvido aqui na igreja, ou se você prega na igreja, não é nada disso. Ou se você tem uma tatuagem na pele, se a sua pele é pintada ou não, ou pela roupa que você usa, não é nada disso. A forma como Jesus Cristo e como as pessoas vão identificar se realmente você é um discípulo é se realmente
você ama as pessoas. Você é um discípulo de Jesus? Você ama as pessoas e o seu amor, ele sai do discurso, ele é um amor que realmente você faz algo pelas pessoas? Então, parabéns, ok. Está no caminho certo. Você é um discípulo de Jesus. E é legal que quando a gente começa a observar a Bíblia, a gente vê que ela está cheia, exatamente cheia de versículos como esse, nos incentivando a sermos abençoadores, a doarmos a nossa vida. Enfim, isso está cheio na Bíblia Sagrada. E quando a gente olha Atos 20, quando a gente lê Atos 20, é um momento realmente muito curioso, Atos 20, porque o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém. E indo para Jerusalém, ele achava que ele ia morrer lá em Jerusalém. Ele sabia que grande tristeza e grande tribulação aguardava por ele. Em Atos 20, ele vai falando sobre essa tensão, você consegue identificar no texto. Ele vai dando um discurso ali para alguns líderes e presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele convoca esses líderes e presbíteros e começa a falar: olha, gente, eu estou indo para Jerusalém, coisas terríveis vão me acontecer quando eu for para lá. Talvez eu não volte a ver vocês de novo. E através desse discurso você consegue... Alguém traz um copo de água para mim, por favor? E através desse discurso você consegue identificar coisas muito preciosas, realmente muito preciosas para a nossa realidade. E de repente ele vai chegando no seu discurso, vai se aproximando do final do seu discurso e ele encerra de forma muito conclusiva, fazendo uma citação de Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? Mas só um parênteses. Essa citação que Paulo encerra o seu discurso a respeito de algo que Jesus Cristo falou, a gente não encontra ela nos evangelhos canônicos. Não encontra. Isso é legal, porque se realmente a Bíblia fosse algo que fosse manipulado, essa informação não teria dessa forma, não teria escrito dessa forma. Quem manipulou a Bíblia teria cuidado para colocar uma citação que tivesse presente nos evangelhos, mas ela não está. Foi provavelmente algo que ele escutou de João, algo que ele escutou de Pedro, algo que ele escutou de alguém. Enfim, vamos ver o que ele fala, né? Que é a citação de Jesus. Em tudo que fiz, ele estava encerrando o seu discurso. Mostrei-lhes, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Existe maior alegria em você dar do que você receber. Cara, esse princípio, ele é formidável, ele é fantástico quando a gente começa a trabalhar isso. O Caio, ele acabou de falar que realmente a gente tem falado que nós temos dito. A gente tem falado que nós temos dito, tá certo? Tá certo, né? Tá. A Pâmela que adora me corrigir nos erros de português. Mas a gente tem falado que nós temos dito que realmente Deus vai mudar a história da R3D. Quem crê diz amém. Legal, cara. A igreja tá massa, velho. Até o copinho é de vidro, antes era de plástico. Estamos evoluindo. Deus está mudando a nossa história. E a gente disse realmente que Deus iria mudar a história de vida da R3D, que Deus vai mudar, que Deus vai mudar, que Deus vai mudar. Mas Deus só vai mudar se a gente entender uma coisa. Uma coisa. Esse é o princípio, né? Desculpa, eu esqueci. Pode passar para frente. Que a gente já tinha falado sobre esse princípio. Deus não apenas irá transformar a sua vida. Porque de fato vai, se você realmente entrar nessa dinâmica de discipulado relacional, Deus vai mudar a sua vida. Isso é uma verdade. Mas Deus não apenas vai mudar a sua vida, usará você para transformar vidas. O Usha também foi legal. Deus irá usar você para transformar vidas. E aqui a gente entra numa questão realmente de outro nível, muito diferente. Porque aqui Deus muda você, Deus muda a sua história, Deus te dá um milagre, Deus te cura de uma doença. Mas aqui, Deus muda uma igreja. Aqui, Deus muda uma cidade. Deus muda uma nação. Aqui, Deus muda a história. Aqui, realmente, a gente chega no ponto fundamental da nossa série. Discípulo. Ser para fazer. Sou abençoado porque abençoo. Sou transformado porque Deus me usa para transformar. Sou discipulado, então eu discipulo. Cara, e aqui a gente encontra talvez o maior segredo do cristianismo. A chave da expansão avassaladora, que foi aquele movimento iniciado por aquele homem simples, pobre, que depois de ter sido morto e ressuscitado, ele chama os seus discípulos, aparece para os seus discípulos e eles ficam surpresos porque ele tinha dito que ia morrer, ele tinha dito que ia ressuscitar. E de repente a gente viu esse cara ser espancado e esse cara aparece depois de 3 dias com marcas da sua morte na mão. Cara, esse cara é muito louco.
E de repente eles ali extasiados com aquela figura de Jesus Cristo. E Jesus Cristo aproveita esse momento para falar algo para eles. Ele fala: olha gente, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Jesus Cristo evoca para si toda a autoridade, dizendo que toda a autoridade foi dada para ele. Os discípulos certamente olham, sim, a gente sabe. Com certeza a gente sabe que você é um cara que tem muita autoridade. Você preveu que você ia morrer, você preveu que você ia ressuscitar, e você está aqui. Então, cara, o que você dizer, a gente concorda. A gente concorda, porque realmente você é um cara que tem autoridade. Jesus Cristo aproveita isso para falar o seguinte: então, se eu tenho autoridade, agora eu vou falar algo para vocês que vocês devam obedecer. Vocês devem obedecer. Jesus Cristo não utilizou esses últimos momentos, porque depois de ele dizer essas coisas que eu estou falando para vocês, ele simplesmente vai aos céus, ele sobe aos céus. Mas ele aproveita esse momento para dizer o seguinte: ele não aproveita esse momento para dizer coisas do tipo: olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto lembre-se que vocês podem fazer coisas maiores que eu fiz, hein? Então tenham fé, tchau. Não foi isso. Ele não disse coisas do tipo: olha, eu tenho muita autoridade e aquele sermão que eu dei lá no monte, ele é muito importante, então anotem ele direitinho para que depois as pessoas venham a entender. Não, sabe o que ele disse? Toda autoridade foi me dada no céu, portanto vão e façam discípulos. Façam discípulos. E os discípulos sabiam que fazer discípulos não era uma tarefa simples qualquer, do tipo: vou levar alguém para a célula, vou levar alguém para o GG, vou levar alguém ao batismo. Fazer discípulo é algo que requer cuidado. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu vou ser pai. Fiz um vídeo depois, se você quiser ver. É bem interessante. Vou ser pai. E eu acho que eu vou ser daqueles pais bobo. Porque eu já sou bobo, então eu vou ser um pai bobo. Eu vou ser pai e realmente estou muito entusiasmado com esse momento da minha vida. Muito entusiasmado. Apesar da nossa mulher andar igual uma sapinha, né, e ficar toda inchadinha, o nosso amor por elas cresce. O nosso amor por elas cresce. Eu me esqueço que isso aqui está sendo filmado, depois alguém pega isso, tá ligado? Aí o cara zoando a mulher do cara. Não. Eu realmente estou muito entusiasmado. Eu não sou do tipo do cara que gosta de ver sangue, cirurgia. E ver o parto não é uma coisa que me anima muito. Não me anima muito. Mas eu não quero perder os primeiros momentos de vida da minha filha. As primeiras respirações, as primeiras horas de vida. Eu quero realmente estar ali presente, sabe? Para estar ali com ela, naquele presente, com a minha mulher, com a minha filha. Eu realmente quero participar desses primeiros minutos de vida. E ser pai já tem várias responsabilidades, porque tem o pré-natal, você, né, tem que levar a sua mulher, tem que cuidar dessa mulher e tal, tem muitas responsabilidades. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, por mais que seja uma pergunta bem óbvia, permita-me fazer essa pergunta para vocês. A minha responsabilidade como pai, ela encerra no momento em que minha filha nasce ou ela aumenta ainda mais? Aumenta. Seria praticamente um crime eu dizer para vocês que a minha responsabilidade se encerra. Filha, papai gerou, mamãe gerou, beleza. Agora acabou a responsabilidade. E isso ilustra a realidade de muita gente. Que a gente leva a pessoa para a célula, leva a pessoa para aceitar a vida para Jesus, a pessoa se batiza e de repente a gente abandona a pessoa. No momento onde o próprio apóstolo Paulo fala que elas são bebês na fé. Onde elas precisam de todo cuidado, onde elas precisam que a gente dê atenção para elas. A gente deve aprender a exercer o cuidado com as pessoas. Isso é discipular, a se preocupar com as pessoas. E sabe o que é mais fantástico? Quando a gente diz assim, olha, que nós devemos cuidar das pessoas. Sabe o que é mais fantástico? Que essa é uma oportunidade da gente expressar o nosso amor por Jesus Cristo. É uma oportunidade. Todo mundo tem uma linguagem de amor. Todo mundo tem uma linguagem de amor. Se você ama alguém, a sua família, normalmente você sabe que, por exemplo, a pastora André, com certeza vai ter coisas que a Bia, você vai quer agradar a Bia, que ela tem uma linguagem de amor, você vai lá e, sei lá, enfim, a Bia, o que você gosta, Bia? Sair com o Josué, tá, gosta de sair com o Josué. E aí a Prisinha gosta de roupa cara, né? A Prisinha gosta de roupa cara. A Prisinha gosta de roupa e tal, então ela sabe que talvez para a Bia ela vai ter que ter uma linguagem de amor e para a Prisinha ela vai ter que ter outra linguagem de amor. Isso é normal, isso acontece, é assim. Por exemplo, no Dia das Mães, eu levei minha mãe para tomar um café de manhã e saiu barato. E de noite eu dei um perfume para ela, que saiu bem mais caro que o café. E eu vi que ela gostou bem mais, mas ela gostou bem mais mesmo do café da manhã. Eu falei, pô, nem devia ter gasto com perfume, né? Ela gostou bem mais do café da manhã, verdade. Mas sabe o que é engraçado? Que, por exemplo, eu perguntei para Tuca, o que você então preferia?
O café da manhã ou perfume? Eu preferi em dinheiro mesmo. Ela falou. Dinheirista. Dinheirista. É verdade, cada um tem uma linguagem de amor. Todo mundo tem uma linguagem de amor. Todo mundo tem. Eu, por exemplo, adoro receber carinho, cafuné na cabeça. E todo dia minha mulher faz isso, hein? Desde quando a gente se casou. Todo dia ela dá carinho na cabeça para eu dormir. Então todo mundo tem uma linguagem de amor. E para a gente expressar o nosso amor por Jesus Cristo, você sabia que Jesus Cristo ele deixa na Bíblia muito bem claro, muito bem especificado a linguagem de amor que ele espera que a gente tenha para com ele? A linguagem de amor, a forma como ele quer ser amado, a forma como ele quer ser comovido por vocês. Olha que interessante. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. 3 vezes: cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Na linguagem bíblica, quando algo é salientado 3 vezes assim, como esse versículo, dizendo exatamente a mesma coisa, significa que isso tem uma importância muito grande. Significa que tem uma importância realmente muito grande. Que se a gente quiser expressar o nosso amor por Jesus, não basta vir no GG. A gente quer expressar o amor por Jesus, não basta estar envolvido no teatro. Não basta estar envolvido com louvor. Não basta estar envolvido pregando a palavra de Deus. Quer expressar o amor por Jesus? Pastoreie as ovelhas dele. Sabe por quê? Porque ele deu a vida por essas ovelhas. Ele é o supremo pastor, ele ama todas elas, ele quer que a gente ajude ele a cuidar de todas elas. Agora eu queria fazer uma experiência muito legal. Queria chamar, esse muito legal foi bem dramático, né? Muito legal. Eu queria chamar, não é uma mulher, não é minha mulher, não é minha mãe, não é ninguém, mas eu queria chamar 2 pessoas aqui, um homem e uma mulher, qualquer idade, pode ser menino ou menina, 2 pessoas, um de cada vez. Calma. Sou irmão influente na teologia. Pode subir aqui. E uma mulher. Tá aí. Aqui. Por favor. Nossa, vocês me obrigam a fazer isso, né? Eu dei a opção de cada um vir por conta. Eu queria fazer essa dinâmica. E eu queria fazer ela bem no início, né, de tudo. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo a série e tal, ela acabou ficando para hoje, né? E eu liguei na floricultura e perguntei para a mulher como é que era o tempo de vida útil de uma rosa, de uma flor. Ela falou: olha, se tiver plantada, dura bastante tempo. Agora, se não tiver plantada na terrinha, dura 7 dias. Eu comprei ela ontem, tá? Então, é para ela durar até na outra sexta. Porém, ela dura 7 dias se tiver alguém cuidando dela. Se tiver alguém realmente cuidando dela, ou seja, todo dia trocando a água, cortando o caulezinho aqui, porque dela vai criando um limozinho. Sabia disso? Revolução também é cultura. E aí, eu vou explicar para vocês, eu tive apenas uma aula. E aí você tem que cortar aqui, porque senão esse limozinho impede que a rosa seja hidratada e tal. E você tem que ter todo cuidado com a temperatura, não pode deixar ela em lugares muito quentes, nem muito frios. Cara, é um saco cuidar disso aqui, tá? É bem difícil. E a semana que vem a gente vai fazer o Sem Tabu, conforme o Rafa disse, né? Que a gente vai fazer o Sem Tabu, a gente vai fazer aqui na semana que vem. E eu tenho um desafio para vocês, de vocês cuidarem. Depois do GG, vocês não podem simplesmente comer em algum lugar, né? Tem que deixar ela, eu sei que eu aprontei para vocês. Mas eu queria que vocês cuidassem dela. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso no sábado que vem. O que vocês acham? Pode ser? Uma para você, uma para o senhor pela participação na teologia. Parabéns, tá? Pode ir. Palmas para ele. Gente, ele realmente... Eu quero aproveitar para encerrar a nossa última série com um versículo
a nossa última série, a nossa última etapa da série, com um versículo que desde o início, talvez esse foi o versículo que mais falou comigo quando a gente estava desenvolvendo a série. Mas eu não conseguia encaixar ele nas palavras, né? Eu não conseguia uma forma de abordar ele e tal. E ele, propositalmente, eu creio que pela vontade de Deus, ficou para o final. Esse versículo você vai ver que é o próprio Deus falando algo para a nação de Israel, um pouco indignado com os líderes que tinham permitido que as ovelhas, a própria nação de Israel tivesse se dispersado e tal. Mas você consegue identificar nesse versículo o sentimento e o coração de Deus em relação ao cuidado com as ovelhas. Olha que versículo tremendo. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Sabe, essa série ela foi ela foi muito baseada através dos ensinamentos do grande pastor A.B. Uber, que tem o MDA no Brasil. E ele teve esses tempos, inclusive aqui na Luz da Vida. A gente foi até o seminário. Eu tive a oportunidade de abraçar ele e falar: como o senhor me inspira, pastor, como o senhor me inspira. E ele falou que adora esses movimentos jovens e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu não podia falar o que eu vou falar agora sem fazer uma citação direta. Sabe, ele tem um jargão que ele usa, que ele diz assim: olha, ovelha sadia da cria. E isso é fantástico, porque quando a gente pega uma igreja que todos estão sendo bem cuidados, o resultado disso é que essa ovelha, ela gera outra ovelha, e vão se multiplicando e vão crescendo no amor de Jesus Cristo. Isso é algo tão glorioso, isso é algo tão tremendo, isso é algo tão forte, tão fenomenal. E ele continua no versículo dizendo: e levantarei sobre ela pastores. Quem são esses pastores? Quem? Que as apacentarão, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Sabe, é fantástico quando a gente consegue perceber que o grandioso amor de Deus vai sendo derramado na igreja, em uma esfera universal, numa esfera de uma igreja local, em uma célula, e de repente sendo encontrado na expressão mais simples do amor, no relacionamento 1 a 1, um precisando do outro, um cuidando do outro, todo mundo vivendo a unidade de Deus em amor. Isso é algo tão fantástico, isso é algo tão perfeito. Sabe, quando a gente consegue identificar isso, quando a gente consegue perceber esses princípios fantásticos, a gente vê, olha, assim como nós temos aprendido, não tem como uma igreja local ser saudável sem os pequenos grupos. Não, realmente não tem. Assim também como não tem como uma célula, os pequenos grupos, ser saudável se não estiverem envolvidos e trabalhando nessa dinâmica de discipulado relacional, discipulado 1 a 1. Importante, muito importante que todos nós venhamos a entender que precisamos ser cuidados, mas não apenas precisamos ser cuidados, precisamos cuidar. Amém? Amém.